Diga glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Diga, eu vim adorar em espírito e em verdade. E quando a gente adora, irmãos, em espírito e em verdade, isso atrai a Deus. Isso chama a presença de Deus. Deus se manifesta em meio à adoração, em meio ao louvor, à oração, essas coisas atraem a Deus. E esse texto um desses textos, esteve na minha mente a semana toda, pastor Cláudio. Semana toda eu já ministrei esse texto, mas ele esteve na minha mente. Eu vou ler com você um texto em Isaías, e depois eu vou ler um em Tessalonicenses. Aí a Bruna vai jogar na tela, Isaías capítulo 10, versículo 27. Depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses 2, 18. São 2 versículos e nós vamos caminhar um pouquinho sobre ele. Diga comigo, há uma unção de Deus nessa noite sendo derramada. Você, meu irmão, que veio para cá com problemas no seu casamento, há uma unção de Deus sendo derramada sobre sua vida conjugal. Vocês estão juntos, vocês dormem na mesma cama, vocês andam no mesmo carro, vocês conversam, mas há algo que está atrapalhando a engrenagem. Há algo meio emperrado. Nessa noite Deus vai desemperrar em nome de Jesus. Nessa noite Deus vai derramar o azeite do Espírito Santo, aleluia, para que a engrenagem flua naturalmente. Diga aleluia. Você que veio aqui nessa noite, meio entristecido, preocupado, ansioso, amargurado, até um tanto irado, nervoso, nessa noite Deus está derramando unção sobre a sua vida agora, e até no final Deus vai renovar a sua vida em nome de Jesus. Você que veio aqui meio deprimido, meio ansioso, aleluia, o Senhor vai acalmar essa maré alta dentro da sua alma. O Senhor vai aquietar seu coração, seu espírito. Você vai, em nome de Jesus, sair daqui cheio de paz. Diga aleluia. Diga, eu tenho uma mente de Sião. Aleluia, eu penso como Sião, eu falo como Sião. Na verdade nós somos cidadãos de Sião, cidadãos do céu, da Sião celestial de Deus. Aleluia. E esse texto de Isaías 10, 27 diz assim: acontecerá naquele dia. Aqui tem uma palavra profética para o futuro, mas também tem uma palavra que aconteceu na Síria, mas também há uma aplicação para nós aqui e agora. Ela teve alcance no passado, vai ter alcance no futuro, mas agora ela também é estabelecida na nossa vida. Diz assim: acontecerá hoje que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção, por causa da gordura. Diga aleluia. Diga, o jugo será quebrado por causa da unção. Diga, a unção despedaça o jugo. Aleluia. Aleluia, havia um jugo sobre o povo de Deus, um jugo de escravidão, um jugo de opressão, um jugo da Síria, e Deus levanta o profeta e diz: esse jugo vai ser quebrado, essa canga vai ser retirada do seu pescoço, do seu ombro, você vai parar de andar encurvado, você vai andar como filho de Deus. A unção despedaça o jugo. E talvez você pergunte nessa noite, e comece a perguntar e dizendo que é unção. Unção é o poder de Deus. Unção é o poder de Deus. Diga, unção é a presença de Deus, é o poder de Deus. Quando o poder de Deus vem sobre nós, nós fazemos coisas que naturalmente não faríamos. Nós passamos a ser quem naturalmente não seria. Um homem com unção, ele é um homem diferenciado. Diga, Deus está derramando isso na sua vida hoje. Põe um pouquinho de retorno aqui nesses aqui para mim, obrigado. Deus está derramando isso sobre nós nessa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Nós vamos trabalhar esses textos, vai comigo. 1 Tessalonicenses 18. Diga glória a Deus. Esta unção abre portas, irmãos. Esta unção fecha portas. Irmãos, nem toda chave abre porta. Eu vou repetir, tem porta que, na verdade, tem porta que nem abre com chave. E eu estava compartilhando com os irmãos e dizendo que alguns anos atrás não tinha nem escada rolante, não sei se você lembra disso, era novidade, há uns 30, 40 anos, quando chegou no estado, escada rolante,
A gente ficava maravilhado, os meninos iam para lá, ficava subindo, descendo. Passados os anos, né? Geralmente era no shopping, na Mesbla. Quem lembra da Mesbla? Eu ouvi falar, tinha Mesbla. E aí ia lá, né? Tinha essas coisas. E depois de um tempo teve essas portas que abrem automaticamente. Então você ia andando assim, de repente chegava na porta, ela abria. A gente era menino. Aí a gente passava e voltava e ficava ali. Aí vinha um guarda e falava: não pode ficar aqui. Eu falei: não, rapaz, aqui está muito interessante. Chega aqui, ela abre. Agora eu volto. Ela falou: não, deixa eu te explicar. Está vendo aquela caixinha ali em cima? Aquilo ali é um sensor. Ela detecta a sua presença e ela abre. Diga aleluia. A unção é isso, irmãos. A unção, você vem, a porta está fechada, mas a unção abre as portas. Ela detecta, o mundo espiritual detecta a presença de Deus e abre portas para nós, portas incríveis, portas tremendas, vindas de Deus. Às vezes a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é de Deus, e a bênção nele ali. Você fala: nossa, está apertado, mas aqui é o caminho de Deus para você. A fonte não seca, o lagar não mirra, é sempre jorrando na nossa vida. Diga: a unção vai abrir portas na sua vida hoje. Profetize para o irmão do lado. Diga: Deus está abrindo portas para você. Não tem chave, mas tem a presença. Não tem chave, mas tem a unção de Deus sendo derramada sobre você. Aleluia. Aleluia. Esse texto de Tessalonicenses diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, Tessalonicenses 2:18, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, eu quis, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Quantas vezes? Mas Satanás, porém, nos impediu. A minha versão diz assim: Satanás barrou o nosso caminho. Diga: Satanás não deixou Paulo chegar onde ele queria. Ele queria visitar a igreja de Tessalônica. Há crentes que dizem assim: Satanás não toca em mim, o diabo não tem vez comigo. Que bom, meu irmão, que você pensa assim, mas não é sempre. Nós pecamos em pensamentos, palavras e atitudes, e às vezes até quando não temos pecado, ele vem e ataca. É o que a Bíblia mostra, para ver se acha uma brecha na sua vida, e para tocar em você. E às vezes alguma coisa está fluindo naturalmente, está acontecendo naturalmente na nossa vida, a coisa está boa, mas de repente aquilo trava de um jeito. Você fala: meu Deus, foi Deus que me deu, foi Deus que abriu a porta, e por que está acontecendo isso agora? Paulo disse aqui: eu, Paulo, cheio do Espírito Santo, homem usado por Deus sobremaneira, eu quis ir aí onde vocês, mas Satanás, essa palavra barrou, no grego egicópito, melhor dizendo, egicópito. Essa palavra fala, não é uma palavra religiosa, é uma palavra secular, do mundo secular na época de Paulo. Essa palavra retrata, quem falava essa palavra estava mostrando para as pessoas um corredor. Ele está correndo uma maratona, está correndo uma corrida de 100 metros, 200 metros, qualquer corrida que seja. Ele está correndo e ele está ganhando, ele está na frente, ele já vê o pódio, ele já vê a linha de chegada, e ele está dando o máximo que ele pode. De repente o corredor de trás se esforça, dá o que não tem, e se ele não consegue te alcançar, ele vai te dar uma rasteira, ele passa a perna em você, e você cai e ele segue. É um jogo sujo? Claro que é. Você não pode esperar nada legal, legítimo de Satanás. Ele joga sujo, ele joga na covardia, ele é mau, ele joga na escuridão. Egicópito fala exatamente disso. Ou se não, egicópito, Paulo está dizendo, que diz que você está correndo, o corredor vem do seu lado, e você está ali páreo, um pouquinho à frente, e ele sabe que vai perder, então de repente ele te dá uma cotovelada. Egicópito. Às vezes a coisa está fluindo na sua vida, às vezes a coisa está acontecendo, e Satanás não está satisfeito, ele fica te vigiando. É você que ele vigia, é a igreja que ele odeia. Ele não odeia o mundo, irmão, o mundo já é dele, ele nos odeia. A Bíblia diz que Satanás vivia no jardim de Deus. Lê Isaías, lê os textos do Velho Testamento. Ele vivia sobre as pedras afogueadas, sobre lugar de glória, sobre comércio. Todos admiravam ele. De repente ele peca, porque ele confunde a coisa. Tem gente que confunde as coisas.
Tem gente que acha que você é bom demais e por isso você é bobo. Diga, irmão, não sou bobo. Sou muito bom. Pode falar. A bondade de Deus, Satanás fala, ele nem merece estar aí, eu vou subir, vou ficar no lugar dele. Satanás é precipitado, é expulso, Satanás é transformado e perde aquele brilho, aquela glória, não perde o poder. E agora passa-se não sei quanto tempo, milhares talvez de anos, bilhões, trilhões de anos, não sei. Mas eu sei que um dia Deus se levanta do céu e constrói a terra. E ele olha para a terra e diz, essa aqui eu vou dar para os meus filhos. E Satanás pensa, que filho? Mas de repente Deus desce na terra e Deus faz o homem. E Satanás fica olhando e ele faz você e eu. Diga aleluia. Ele faz o homem, Satanás fica olhando e fala, quem é aquele? Feito do pó, feito do barro, feito desse barro vermelho, quem é aquele? E aí é você. E está ainda quem é esse que está no jardim agora, no meu lugar? Então Satanás sempre tem ódio de você. Você não é nada, mas você tem o Espírito de Deus. Nós não somos nada, mas Deus nos chama de filhos. Diga aleluia. Diga, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. É o que a Bíblia, filiados, aleluia. Nós somos filiados. Deus nos constituiu como filhos. Não sei se você já leu Romanos. Quando você lê lá, Romanos, Paulo começa a falar de leis. E existia a lei juridicamente, do mundo jurídico, as leis das 12 tábuas. Já ouviu falar? As leis das 12 tábuas. Paulo faz referência a isso, a esse mundo jurídico. Essa lei das 12 tábuas era o seguinte: você tem um filho, você era um homem muito rico, um homem de posse. Quem pode dizer amém? Então, um homem muito rico, um homem de posse, e de repente o seu filho te desonra. Você tinha direito de dar nele uma coça em praça pública, de vara, bater nele, surrá-lo na frente de todo mundo. Não tinha direitos humanos, era lei romana. Se esse filho repetisse e fizesse algo grave, você teria direito de deserdá-lo, expulsá-lo de casa, e nem com a sua morte ele tomaria posse de nada, nem de uma agulha sua. E aconteceu isso muito nos tempos romanos. E suponhamos que o pai não tinha outro filho, e para quem que ele ia deixar a herança? Ele não queria deixar para o governo. Então essa lei de 12 tábuas dizia o seguinte, esse complexo de lei dizia o seguinte: ele pode escolher um escravo, qualquer escravo da casa. Ele tinha um escravo fiel, alguém que cuidava, que zelava do que era dele. Então ele podia escolher esse cara e dizer, eu vou te adotar e vou te assumir, vou te registrar como meu filho, como meu filho, e você vai herdar toda a minha fortuna. E uma vez fazendo isso, esta lei nunca mais poderia ser revogada. Se ele escolhesse uma pessoa e a registrasse como filho, herança, nunca mais poderia ser revogada. Ele se tornava herdeiro legítimo daquela fortuna. Usando esse conhecimento, Paulo disse que nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados legalmente, juridicamente. Nós fomos inseridos na videira verdadeira que é Jesus. Então quando você diz eu sou filho, você não é filho de qualquer jeito, você é filho legal, debaixo da legalidade. Sobre você agora corre o sangue de Jesus, sim. A raiz que você tem não é a sua, mas é da árvore mãe, é a de Jesus. Diga aleluia. O mundo espiritual, quando nos vê, ele reconhece em nós que nós somos filhos de Deus. Mas mesmo sendo filhos, nós despertamos o ódio do adversário. Às vezes ele toca no casamento, às vezes ele toca no filho, tudo com o intuito de te prejudicar, desanimar a sua fé. Toca no trabalho, toca nos amigos. Ele vai fazendo, ele vai trabalhando, ele vai armando aquela teia, ele vai preparando, bem devagarinho. E Paulo diz aqui,
porque eu quis ir até aí, eu fui, mas Satanás me barrou o caminho. O que Satanás fez? Não sei. Eu sei que Paulo explica que ele fez alguma coisa, ele deu uma cotovelada, ele passou a perna. Essa palavra egikoptos também significa que você está andando numa estrada, e você tem um destino, você tem um lugar a chegar, e de repente começa a haver buracos na estrada. Aí você desvia do buraco, mas lá na frente tem mais 2 buracos, você tem que passar bem devagarinho. Aqui na frente tem outro buraco, e a estrada vai piorando. Você está indo, você estava bem. Quem está entendendo, diga aleluia. Você está indo, mas de repente tem buraco, de repente uma ponte caiu, de repente uma ribanceira desabou sobre a estrada, e é impossível você prosseguir. Egikopto. É disso que Paulo está falando, que Satanás arma ciladas para conosco. Às vezes você está bem, começa a ficar, se sentir oprimido. Às vezes você está alegre, feliz, acorda bem, dorme bem, e daqui a pouco a coisa fica atribulada, e você fica andando, você sabe alguma coisa está amarrada dentro de você, e você fala assim: meu Deus, eu tenho mais para dar, tem algo para fluir aqui, não é para crescer, ser grande, não, eu tenho algo dentro de mim, eu sinto que tenho, entende? Você sente que não está dando o máximo possível. E às vezes você pensa: eu acho que é assim mesmo, só estou triste, alguma coisa que... Não, irmão, há uma unção de Deus sendo derramada sobre você, há um poder de Deus sendo derramado nesta noite, para destravar você, em nome de Jesus. Quem crê, manifeste e glorifique o Senhor. Receba. A unção despedaça o jugo. E eu gosto do texto, eu estava dizendo das portas que se abrem só com a unção. Quando a unção está na nossa vida, a porta se abre. A unção chega, igual a porta, aquela que eu disse, automática. Você chega, o sensor capta, a glória de Deus está em você. Você fala: não sei o que vou fazer. E Deus fala: vai dando um passo de cada vez. E você vai, e você chega aqui. Quando você chega aqui, você fala: meu Deus, olha onde eu estou, E o Espírito Santo fala: olha de onde você veio, olha onde você está. E você fala: foi o Senhor que me trouxe. Se você anda no Espírito, espere que Deus vai te guiar no meio dessas terras, no meio desse... Sabe, irmãos, quando a unção vem, a gente olha para o futuro, a gente olha para depois dessa porta, e a gente olha com esperança, a gente olha com motivação, a gente olha com alegria, a gente olha com expectativa, a gente olha com fé. A unção de Deus. Paulo enfrentou no capítulo 28 de Atos uma tempestade. Depois eles jogaram as coisas do navio para fora, viram que muito daquilo ali não precisava salvar a vida, e não teve jeito. O navio se perde, mas eles chegam numa ilha chamada Malta, e aí os habitantes daquela ilha lá na Grécia recebem-nos, faz uma fogueira e dão comida, aquece eles, e disseram: vocês são homens de sorte, vocês se livraram de um naufrágio. E Paulo era especialista. Se você olhasse para Paulo, se Paulo chegasse aqui, fosse um pastor dessa igreja, sentasse ali, você cutucaria e falaria: aquele lá, ó, meu Deus, o homem azarado, rapaz, esse homem, meu Deus, eu não sei não, esse homem só pode estar em pecado, porque já apanhou muito, agora foi o 3º naufrágio. Caramba, é muito azar. Imagina um avião cair 3 vezes com a mesma pessoa e não morrer. Né, Flávio? Meu Deus, se eu entrasse no avião e ele tivesse, eu falava: vou descer agora. Sério? E Paulo chega nessa ilha, irmãos, e antes do navio naufragar, todo mundo com medo, o capitão desesperado, ele diz: ó, fique tranquilo, Deus me deu uma visão nessa noite, ninguém vai morrer, as coisas vão se perder, mas ninguém morre, todo mundo vai ser salvo. Olharam para Paulo acreditando, meio sem acreditar, não sei, não importa, mas a palavra foi liberada. Aleluia, está forte agora, diga: a palavra foi liberada. Libere a palavra, querido, libere a palavra. Ele liberou a palavra, Roberto, disse: ninguém morre. E quando ele chega lá, eles vão fazer uma fogueira, roupa molhada, e se aquecendo ali, os maltenses em volta. Ele pega um monte de lenha e joga. Quando ele joga no fogo, uma víbora venenosa, mortal, estava no meio daquela lenha, e para fugir do fogo, ela morde na mão, e o texto sagrado no original, morde Paulo e fica pendurada na mão.
E o texto dá a entender que Paulo faz assim para a cobra sair. E a cobra agarrada, ele balança a mão, imagine. Todo mundo afasta, penso eu. Todo mundo olha, e ele faz assim até que a cobra cai e vai para lá. E todo mundo olha e fala: esse é azarado mesmo, hein? Esse está condenado mesmo. Esse não tem jeito, escapou do naufrágio, mas os deuses mandaram uma víbora. Nós vivemos num mundo místico assim, irmãos. Místico, qualquer coisa é um sinal contrário. Hoje nós vivemos num mundo tão difícil, doente, que qualquer sonho, às vezes a pessoa já leva para o lado pessoal e acha que Deus vai fazer o mal, que o diabo vai destruí-lo, e às vezes Deus está mostrando o contrário. Hoje tem crente que não pode nem sonhar com bode, com gato preto. Fala com o seu irmão: se você tiver um sonho com bode, pode ser que é para você fazer um churrasco. Pode ser espiritual. Mas fala com o seu irmão: mas não precisa ter medo. A Bíblia diz, fala para ele, a Bíblia diz: não andeis ansiosos com nenhum sonho, em tudo ore a Deus. Aleluia. A Bíblia diz: não andeis ansiosos com coisa nenhuma. E sonho está no meio de coisa nenhuma, coisa alguma. Vivemos num mundo onde as pessoas estão com medo. Até o telefone que toca, ela fica com medo de atender uma notícia ruim. Vivemos num mundo onde as pessoas estão apavoradas. Tem uma vizinha nossa lá, eu contei esses dias, mas é muito engraçado. Glaucia saiu e encontrou a vizinha, e ela estava com a netinha loura. Isso tem um tempo, olho azulzinho. A menina é bonita. Ela falou assim: a senhora quase não sai. Eu falei: não, tenho medo de sair com ela na rua, alguém roubar. Aí a Glaucia falou: não, ninguém vai roubar não. Sua neta é linda, mas ninguém aqui em Laranjeira, ninguém rouba ninguém não. Pelo menos filho, né? Assim de berço eu nunca ouvi falar. Nem vou, em nome de Jesus. Aleluia. A gente vive num mundo assim, assustado. Satanás tem investido contra a família, investido contra você. Mas essa noite é uma unção sendo derramada nesse lugar. Pastor, eu não estou vendo a unção. Fala para o seu irmão: abre os seus olhos espirituais, perceba a unção, o poder de Deus. Ele está tocando no seu coração, querida. Talvez você está frio, indiferente, sem vontade de vir à igreja. Você tem vontade de estar em casa assistindo televisão, coisa que você já faz a vida toda, há muitos anos. Você está com vontade de ir, sair no seu carro e lanchar, sair lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse aqui é o melhor lugar. O Espírito de Deus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A Bíblia diz que os santos se alegram com os santos. A Bíblia diz que o justo tem prazer em estar na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Nós não viemos aqui mostrar a roupa ou qualquer outra coisa, ou passear, ou rever os irmãos. Em primeiro lugar, nós viemos ter um encontro com Deus que criou o universo inteiro. Essa semana, o Eduardo está ali, o nosso missionário. Ele esteve na secretaria e não sei o que foi a conversa. Eu falei: deixa eu te mostrar uma coisa. E eu abri o computador da secretária e falei: Sandra, dá licença aqui. Sentei no computador e abri e mostrei os planetas. Mostrei para ele as galáxias. E foi com você mesmo, foi? E fui mostrando para ele, e falando: você está vendo isso aqui? Ele ficou um tempão vendo estrelas, planetas, e ficou vendo. Eu disse: isso tudo que você viu aqui é só a nossa galáxia. Ela se chama Via Láctea, onde nós moramos. E nós somos menos do que um grão de areia. Menos do que um grão de areia nesta galáxia. Para você cruzar a galáxia, impossível.
Mas para você sair de um ponto e vir no outro, você gastaria 1 milhão de vidas sua andando na velocidade da luz. Pense nisso, um pouquinho. Quando você olha para a terra, você mede as coisas com metro, com quilômetros. Quando você olha para o céu, a medida é anos-luz. Anos viajando na velocidade da luz. Preste atenção. Anos viajando na velocidade da luz. É a coisa que a mente nossa não capta. E eu mostrei para ele, está vendo? Essas galáxias aqui, isso tudo aqui, isso tudo, milhares de sóis, tá? Cada estrela é um sol, isso tudo aqui, é só a nossa galáxia. Ele falou, mas é muito grande. E aí a imagem vai ampliando. E aí aquele grão de areia, que era a Terra, começa a aparecer os planetas, os astros, dentro da nossa galáxia. E o nosso é maior, é como se fosse uma bola de basquete para uma bolinha de gude, em referência a outros astros do nosso sistema solar. Mas de repente aquilo começa a andar, e a Terra começa a sumir, e começa a aparecer bola de basquete, uma outra coisa maior, uma esfera maior, e vai coisa, irmãos, de forma que a Terra, que era grande, agora ela se torna quase que invisível, diante de outros super megas estrelas, que tem na nossa galáxia. É uma coisa inimaginável, que os astrônomos fotografam, e aí depois começa a ampliar a câmera, e a nossa galáxia é infinita praticamente, ela vai se distanciando, e aí começa a aparecer outros pontos de luz, outros, é uma teia, e aqui ele diz assim, sabe cada ponto de luz desse? Não é um planeta, mas é uma galáxia. Você fala, galáxia, milhares, milhões, bilhões de galáxia. Eu estou me lembrando de um texto que eu li de manhã, quero ler novamente. 2 Coríntios capítulo 12. Põe na tela para mim, por favor. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga aleluia. Diga, há uma unção sendo derramada aqui. Oh, aleluia. Algumas pessoas, deixa eu fazer um parênteses. Algumas pessoas, eu tenho um livro de escatologia, eu estudo escatologia há muitos anos. E desde que eu estava no seminário, escrevi esse livro tem 25 anos. Eu gosto do tema, me atraiu. E algumas pessoas, mas a gente sabe pouco. Mas algumas pessoas me perguntam, pastor, e depois? E o depois, lá na frente, é o trono branco. O grande trono branco. E depois, eu digo, a terra será recriada. E tal, eu vou falando, mas e depois? Eu falo, depois, eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas o que eu acho é que depois o ser humano vai começar a conhecer com um corpo glorificado. Nós somos eternos. Diga, eu sou eterno. Diga, Deus me criou para viver para sempre. A morte é um acidente. A morte, a Bíblia diz que é inimiga. Mas um dia nós teremos um corpo glorificado. Diga aleluia. Fala, um corpo glorificado. Mas irmão, não sei o que é isso, como que é isso. A Bíblia dá pistas, a Bíblia fala que o corpo glorificado é um corpo como você, que come, que bebe. A Bíblia fala que no céu, com o corpo glorificado, como o de Jesus, vestiduras brancas, nós vamos tomar ceia, é literal, é o casamento do Cordeiro. Quando Jesus ressuscita, ele come com os apóstolos, ele bebe com os discípulos de Emaús. A Bíblia dá pistas. E aí alguém me disse, mas e lá na frente, que eu tenho dificuldade até de olhar. Eu digo, lá, uma coisa eu sei, que Deus tem reservado coisas inimagináveis para nós. E viajando na minha mente homilética, vamos dizer, eu vejo a gente visitando as galáxias. Pergunto para o irmão, você vai voar igual o super-homem? Fala, isso eu já não sei. Eu não sei, mas eu vejo coisas maiores. Diga, o que Deus reservou para você é maior, muito maior. Diga aleluia. Esse texto de Romanos capítulo 12, vamos ler? Capítulo 12,
versículo 7, diz assim, eu vou ler. O 2 diz assim: conheço um homem. Põe o 2, querida Bruna. Versículo 2. Ele diz assim: conheço um homem. Vamos ler junto comigo, 1, 2, 3. Conheço um homem em Cristo. Ele foi arrebatado. Agora olha o mistério. Se foi no corpo, eu não sei. Vai, 3. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Pô, peraí, irmãos, por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele olhava para o pastor Cláudio e falava: eu não sei se isso é um espírito ou se é ele. Eu não sei, mas é ele, eu estou vendo ele. Mas se é o corpo, eu não sei. Olha que mistério, irmãos. Se é no corpo, só Deus sabe. Eu não sei, eu não consegui saber. Mas eu sei o que ele sabe. Vai, 3. O 4. Que tal homem, vai, irmãos, leia para mim, por favor, enquanto tomo água. Olha bem, ele viu coisas tão maravilhosas que a minha Bíblia fala inefáveis. Inefáveis, não tem vocábulo, som, não tem palavra para expressar o que ele viu. O que esse homem viu? Não sei. E não somente não tem palavra, o que ele viu, ele foi proibido de falar. Não fale o que você viu, o pessoal não está preparado. Mas eu não sei nem falar, senhor, tudo bem, mas não fale. Aí ele só falou isso aqui. Não pode falar. Fala para o seu irmão: não pode falar. Tem coisa que não pode falar. Não estou falando de Paulo, estou falando de sua vida. Fala, irmão, fecha a boca. Tem coisa que não pode falar. E nós homens somos faladores, né? Os homens são mais faladores. Quem tem homem aqui, eu não assim, quem tem um homem que está aqui, de vez em quando a mulher cutuca e fala: fecha a boca. Não fale. Não, tem gente que tem problema sério com não falar. Fala tudo. Vontade de contar uma piada, mas depois eu conto. Os 3 irmãos que estavam orando no monte. Sabe essa? Pode contar não? Ai, não vou contar não, Cláudio. Não tem ninguém curioso aqui, deixa eu falar. Vou estar na carne mesmo, hein? Os 3 estavam no monte, um falou para o outro assim: vamos contar... Vamos confessar os pecados aqui para a gente ser curado. Aí falou: vai você primeiro. Aí ele falou assim: o meu problema é com isso aqui assim, ó. Não posso ver isso, eu fico com tentação, rapaz. Posso ver uma mulher passar que minha mente fica... É terrível, mas Jesus me libertou. Falou: amém, nós vamos orar aqui, você vai ficar mais forte ainda. Aí vai você agora. Falou: meu problema é esse aqui, ó. É mais sério ainda, ó. Eu não posso, é complicado, uma tentação, rapaz. Aí falou: não, mas fica tranquilo, você já está liberto, estou liberto. Nós vamos orar por você, você vai, Giovanni, ficar beleza. Aí ele falou assim: agora vai você. Ele falou assim: ah, rapaz, vamos deixar para lá. Não, agora você tem que contar. Ele falou: meu problema é fofoca. Eu não aguento guardar segredo, eu já estou doido para descer e contar os pecados de vocês para todo mundo. Eu lembrei disso aqui, que eu estava lendo isso aqui. Deus falou: não conta, tem coisa que você não deve contar. Espera, meu irmão. Espera, é verdade, é uma ilustração, mas é verdade. Falou: não aguento guardar um segredo. Tem coisa que você não vai contar, a coisa nem aconteceu, a coisa nem fez. Deus está gerando seu coração. E às vezes Deus está, fala: segura aí. Não fala, você não precisa falar. Eu lembro que Samuel ia ungir a Davi, filho de Jessé. Não sabia nem quem era. Ele falou para Deus: Deus, se eu for lá ungir, se eu for ungir aquele rapaz, o rei vai ficar sabendo, vai mandar me matar. Deus falou: então faz assim, leva um cordeiro também, leva o chifre, o azeite, mas leva um boi. E se alguém perguntar o que você vai fazer, fala que você vai fazer uma festa, vai fazer um culto. Você vai em 2 missões, mas não precisa contar. Quando chegar lá, você faz, você tem que fazer. Mas o que alguém perguntar, você fala: não, vou fazer um culto aqui. Não tem que falar tudo para a vida dos outros. Fala: você não tem que falar tudo.
Tem coisas que você tem que guardar. Deus olhou para Paulo e disse assim: Paulo, você não pode falar isso, as pessoas... Vamos ler o 5, vamos continuar lendo. O 4 diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Eu não vou ser louco se eu festejar a Deus por causa disso, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais ainda do que de mim vê ou de mim ouve. Agora vou traduzir para você melhor, vai. O 7, olha aqui. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, com tudo que ele viu, que não tem palavra, que ele não podia falar, tudo que ele viu. Olha o que a Bíblia diz, versículo 7. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Deixa o texto. Você conhece até aqui. Até aqui é maravilhoso. Até aqui é revelador, mas o que eu vou falar para você agora vai revelar mais ainda, e você vai ter condições de glorificar mais a Deus, e a unção vai fluir mais ainda sobre a sua vida. O poder de Deus vai vir mais ainda sobre a sua vida. Paulo está dizendo aqui: eu vi tanta coisa, e para que eu não me exaltasse, não me sentisse grande, melhor do que você, Amanda, melhor do que você, Zedequias, para que eu não ficasse exaltado, Deus permitiu que um demônio, um mensageiro do diabo, viesse me oprimir. E quando eu achava que eu era alguma coisa, ele com espinho, como um espinho, ele me aferroava, e eu sentia dor. E diz a Bíblia que Paulo orou 3 vezes, dizendo: Deus, me livra, me livra, me livra disso. Leia comigo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9. Então ele me disse: a minha graça, você vai entender isso aqui, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas do que para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo não era masoquista. Ele está dizendo: eu sinto prazer nas fraquezas, nas lutas, nas dificuldades, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu sinto prazer, olha o início do versículo: por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deixa eu te explicar. Paulo entendeu que a luta que ele passa, a dificuldade, ele falou: Senhor, me livra, me livra, me livra. Ele entendeu que aquilo era um dom. Escute, ele aprendeu a sentir prazer e alegria, como Tiago fala. O livro de Tiago, irmão de Jesus, diz: tende por motivo de alegria o passardes por provações, sabendo que depois da provação você terá frutos e resultados magníficos. Lê lá, capítulo 1, né, Wellington? Capítulo 1, leia lá depois Tiago, capítulo 1. Paulo entendeu que a luta é um dom. Paulo entendeu que é um privilégio de Deus. E ele aprendeu que quando a unção está na vida dele, ele consegue glorificar Deus em meio às lutas e às dificuldades. Ele diz: eu entendi isso. E Deus explicou a ele: deixa eu te explicar. Mentira. Deus falou assim: não preciso tirar você disso. Entenda o processo. A minha graça brota no meio da fraqueza. Você já viu uma fonte, uma nascente de rio, uma nascente de córrego, uma nascente de poço? Qualquer uma, é a mesma coisa. Você chega num lugar assim, uma terra qualquer, e a nascente não é assim? Aquela aguinha desse tamanhozinho fica brotando ali, você vê. Se você for no Jalapão, você vê aquelas águas termais saindo assim com força. É mais ou menos aquilo. Só que água pura, cristalina. A nascente fica brotando aquilo ali, não é assim? Se você for em Israel, você vai visitar o local que Deus separou os 300 de Gideão, lugar que eles beberam água com a mão. A gente vai nesse lugar, e a gente vai na nascente, e chega lá, é mais ou menos, Elias, uns 6 metros de profundidade, mas a água é tão limpinha, que você vê a nascente, né? E a água brotando ali, sabe como é que é? Aquela água, você vê, aí você mergulha. Os mais
espertos vão até lá. 6 metros, eu acho que é 12, eu fui. Mas tudo bem, fala que é 6. Fui lá, e pai, você vai lá e vê. Deus falou para Paulo nesse texto que é assim: flui. No meio da dor, o Deus está te ungindo nessa noite, para que você entenda. E sabe, irmãos, você entenda que no meio da luta, é como uma nascente no meio. Deus está dizendo, eu não preciso tirar isso de você, porque é na hora que você está fraco, que a minha graça vai brotar da sua vida, e o estado vai mudar. Irmãos, quando esse espinho vinha, Paulo entendeu fluir, fazia fluir. Sabe, irmãos, porque a unção tem que ser provocada, ela tem que ser gerada. Você está aqui recebendo, mas você tem que dar continuidade. Se você ler Tessalonicenses e Efésios, Ronil, você vai entender que a unção ela diminui. É como uma caixa d'água, você vai usando, vai esvaziando, vai esvaziando. Paulo chega a dizer: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Ele diz assim: enchei-vos do... Você enche de tudo, apenas do Espírito. Aí a mulher fala: vamos para a igreja, está na hora. Acho que hoje não vou não. Jesus, ele está na casa. Entende? Você precisa estar cheio do Espírito. E aí Paulo diz assim: então, quando você está cheio do Espírito, a unção flui, você vai entender o processo. Quando você olhar pandemia, quando você olhar dificuldades, quando você vê o fogo que pegou na igreja, você vai olhar e dizer: oh, bendito seja o Senhor, porque nada disso me destruiu e nem veio para destruir. Isso veio para me fortalecer, isso veio para me amadurecer. Você vai conseguir glorificar a Deus em todo momento. Quem está entendendo, diga aleluia. E para encerrar, eu quero te explicar esse texto que eu já te expliquei, mas eu quero falar de novo, versículo 7. Paulo diz assim: Deus permitiu que um espírito de mensageiro de Satanás, ele é mensageiro não do céu, ele é mensageiro de Satanás. Eu li para você que um demônio barrou o caminho dele, de Paulo. E agora, eu estou lendo para você dizendo que um mensageiro que veio das profundezas do inferno, ele não veio brincar, irmãos, ele veio destruir Paulo. E o texto grego diz assim: o anjo de Satanás. O texto grego, esse mesmo versículo 7, diz: o anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas a única coisa que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. Aleluia. Oh, aleluia! Sua luta está grande, faça como Paulo. Você está gemendo, está tudo fechado, provoque a unção, busque a unção do céu. Faça como Paulo, persiste a luta. Faça como Paulo. Ele diz: a única coisa que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. Eu orei mais e mais. Diga: a unção despedaça o jugo. Você pode ter dinheiro, você pode ser feio, você pode ser bonito, você pode ser alto, você pode ser baixo, você pode ter o rosto, né? Tem gente que sorri toda hora, tem facilidade. Você pode ser carrancudo, tem a cara fechada. Você pode ser de qualquer jeito. A unção não liga para nada disso. A unção, para ela vir, ela vai olhar o que você faz. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Nós temos a mente de Sião, diga aleluia. A mente desatada. Nós estamos aqui olhando coisinhas, nós estamos olhando todo com os olhos do Espírito. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós temos uma visão espiritual. Tem pessoas de outras religiões que têm uma visão mais espiritual do que muito cristão da igreja batista ou de qualquer outra igreja. O cara é crente, mas ele lida com tudo
como se fosse natural. Ele não consegue discernir. Nesta noite uma unção vem sobre nós para discernirmos onde estamos pisando, o que estamos falando, o que estamos fazendo. A unção faz a diferença. A unção, Deus disse, vai libertar meu povo da Síria. A unção vai abrir portas, diga aleluia. A unção, ela é reconhecida no mundo espiritual. A unção gera milagres, irmãos. E nesta noite o Espírito de Deus está dizendo para nós, ela vai te curar. Ela vai curar suas emoções, vai curar seus relacionamentos. Ela vai fazer de você e seu filho os melhores amigos. Pastor, mas meu filho é um adolescente, meu filho é um rapaz, meu filho é uma criança, mas é seu filho. Deus vai fazer dele o seu melhor amigo. Você vai sentir prazer em sair com ele, vai sentir prazer em estar com você. A unção vai mudar a sua história. A unção vai levar essa igreja muito mais longe que chegamos. Se você crê, diga aleluia. A unção tem que ser cavada, buscada. Joel capítulo 3. Eu gosto desse texto porque Deus disse para o povo: eu vou restaurar vocês. Irmãos, a situação estava tão feia. Eu termino agora em 3 minutos. A coisa estava tão feia. Põe aí no texto para mim, na tela. Joel capítulo 3. A coisa estava tão feia, que o culto acabou. Não tinha culto mais. Por que não tinha culto? Joel 3:10. Não tinha culto. Não tinha culto mais. Por que não tinha culto? Porque não tinha oferta. Então não tinha luz, não tinha ar refrigerado, não tinha iluminação, não tinha as câmeras, não tinha nada. Então não podia ter culto, porque não tinha oferta. O povo parou de dar oferta, de ser entregadíssimo. Então não pagava o salário dos sacerdotes, o sacerdote vivia de oferta. E o Novo Testamento fala a mesma coisa. Mas por que não tinha mais oferta? Porque o povo estava sem dinheiro, não tinha mais agricultura. Mas por quê? Porque o povo não plantava, a terra estava seca, não tinha chuva, só muito sol, então não tinha semente, então não tinha colheita. Não tinha colheita, não tinha culto, não tinha trabalho, ninguém trabalhava. Vivia uma miséria, oprimidos. Você lê o capítulo 1 que você vai ver. Joel, capítulo 1, são só 3 capítulos. Terrível, terrível. Deus levanta Joel diz assim: gente, as eiras vão se encher de trigo. Eu vou trazer trigo, eu vou trazer azeite, eu vou trazer vinho. Os montes vão destilar, bababá, bababá. Deus vai prometendo, o povo vai se alegrando, o povo vai sendo curado, vai sendo motivado pela palavra de Deus. E aí, irmãos, quando chega no versículo 10, aí Deus aqui dá o tudo ou nada, porque a gente acha que Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer, mas você precisa manifestar a sua fé. Quando o povo ficava assim: não, mas nós não temos mais semente, nós não temos trabalho, não tem nada, o culto acabou. Se acabou o culto, parou de atrair a presença de Deus. E se você não adorar a Deus, sabe o que vai acontecer? É inevitável você se envolver com qualquer nível de pecado: prostituição, homossexualismo, adultério, bebida, vício, e vai por aí. Um abismo chama outro. Antes você não falava com as pessoas, agora você vai ficar deprimido, e mais oprimido, e mais deprimido, e vai passar grandes horas da sua vida, que foi feita para viver intensamente dentro de um quarto escuro. Deus está falando? Mas a unção vai expurgar essas coisas da sua vida. E o povo estava vivendo isso. Quando chega aqui no 10, Deus fala isso aí para eles. Vamos lá, vamos ler 1, 2, 3, leia comigo. Forjai diga ao fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Satanás olha para você e fala aquilo ali, mas Deus disse: é nos vasos de barro que eu manifesto, deposito o meu espírito, a minha glória. Nesse versículo Deus dá um checkmate para nós. Deus diz assim:
Para de chorar miséria. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de se queixar. Olha Deus falando. Nesse versículo Deus fala isso conosco. Deus diz assim: se vira nos 30, rapaz. Dá seu jeito. Para de chorar com dó de si mesmo. Pegue a sua enxada e faça dela uma espada. Pega a sua foice e faça uma lança, porque espada você mata o adversário próximo, mas uma lança você consegue atingi-lo mais longe. Se vira. Pare de dizer que é fraco, que não tem, que não consegue. Você tem um Deus todo-poderoso, e eu estou dizendo que eu vou fazer. Aleluia. Diga ao fraco: eu sou forte. Não diga que é fraco. Não diga que é um coitadinho, que não tem, que é abandonado, não tem mais amigo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ei, tira essa capa. Joga isso fora. Vista uma roupa nova nesta noite. A roupa da unção. Levante. Aleluia. E diga: Deus é comigo. Trave os dentes e diga: Deus é na minha vida. Aleluia. Faça do dia de amanhã o melhor dia da sua vida. Faça dessa noite uma noite de festa. Pare de relembrar as feridas, as mágoas e as pedradas. Olhe para as pessoas com um olhar de vitorioso, com um olhar de quem ama, com um olhar de quem ama, com um olhar que conhece o seu Deus. É isso que a unção faz conosco. Em nome de Jesus.